Quem fala? Carminha. Ô Carminha, a doutora Letícia Barra encontra-se? Só um minuto, tá bom. Obrigado. Defensoria Pública, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Com quem que o senhor gostaria de falar? Doutora Letícia Barra. Ah, tá positivo. Qual que é o nome do senhor? Fala pra ela que é um cliente dela. Ah, tá. Só um minutinho, por gentileza. Obrigado. Alô? Oi, doutora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Cabo Clênis quem fala, tudo bem? Ô, Cabo Clênis, tudo bem, senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Mais ou menos, né? Vamos pela fé, né? Porque 7 meses sem receber, né? Não, 6, né? Porque esse mês veio, mas não foi feito o recadastramento, né? O Clênis tá baixa a ligação, você consegue falar um pouquinho mais alto? Então, vou repetir. Graças a Deus, tudo bem, entre aspas, né? Pela fé. Por conta da questão aí do meu próprio salário, né? Que já é 6, 7 meses aí de retenção ilegal, indevida e ilícita por parte da administração policial militar. Então, esse mês de fevereiro até foi creditado o salário, mas eu liguei pro CAP e o CIMI, setor CIMI, e falaram que não foi feito o recadastramento, que alguém efetuou o pagamento do meu salário, mas de forma a ter piedade da minha situação, né, por estar meses sem receber meu salário. Mas enfim, o que eu tô ligando para a senhora é o seguinte, é para poder saber se chegou ao conhecimento da senhora o e-mail que eu enviei na data de ontem. Você tá dizendo o e-mail relativo ao salário? Não, o e-mail relativo ao salário, depois a gente vai conversar sobre a oitiva da testemunha do processo que a senhora me mandou um e-mail. Eu não recebi esse e-mail, não. Que dia que o senhor me mandou? Recebeu não? Peraí que eu vou ver aqui agora, ó. Só não recebeu o e-mail? Não, pode ser que eu não tenha aberto ainda, por isso que eu tô perguntando o que o senhor mandou. Então vamos lá, foi ontem. O horário aqui foi horário enviado aqui, ó. Ai, tem um monte de e-mail aqui, meu Deus, é muita coisa. Doutora, aqui ó, 23 de março, isso, confere. 23 de março, o horário aí foi... Ah, meu Deus. 17h03. Não, desculpa, doutora. Não, olha só, já vi, quinta-feira, é porque eu não abri a caixa de e-mails ainda. Eu tô com a demanda de processo aí com urgência, eu ainda não olhei os e-mails. Entendi. O que acontece? É porque é o seguinte, eu fiz o pedido aí, né? Aqui ó, foi isso mesmo, ó, foi ontem às 18h03, 23 de março de 2023 às 18h03. Você mandou depois do horário que eu já tinha olhado, aí eu não abri o e-mail hoje não. Isso, é porque é o seguinte, eu não tô falando que é a senhora, tá, doutora, mas eu recebi aqui de grupo de WhatsApp essa mesma listagem de nomes aí que eu pedi pra ser ouvido. Não tô falando que é a senhora não, tá? Eu não entendi. Você recebeu o quê? Eu recebi de grupos de WhatsApp a informação dessa mesma listagem de nomes aos quais eu solicitei a ser ouvido no processo 2058, 2, dígito hífen 67, 2022, 9.13.0003. Que é o mesmo processo que o senhor está querendo que arrole as testemunhas? Exatamente. Olha só, que estranho. Deixa eu entrar no sistema. É porque você ligou num telefone que não é da minha sala. Qual que é o telefone da senhora? Só tem um WhatsApp, alguma coisa assim? Não, me liga aqui no tribunal e pede para transferir para minha sala. É melhor. Aí eu consigo abrir o sistema e ver. Entendi, mas de toda sorte chegou aí, né? O nome da... chegou, sim. Só fala o início aí. A minha dúvida é o seguinte, doutor, porque porque é o seguinte, eu tô preocupado de ter tempo hábil para poder correr tudo bem, entendeu? A respeito de retransmitir isso para a meritíssima doutora Daniela. Você tá falando prazo para rolar testemunha. E algumas diligências. Então, o que é que eu tô pensando?
Eu fiz aí o requerimento aí a respeito das testemunhas, porque só me falou que era meu pai e a doutora Andréia Vanessa que seriam ouvidas a respeito aí do processo. Outra coisa, eu não tive acesso ao processo integral. Eu acho que eu enrolei essas duas testemunhas porque foi aquela época que eu não conseguia contato com o senhor. Sim. Então, a gente enrolou para não perder o caso. Ah, ótimo. Você tá entendendo? Então Entendi. eu enrolei duas. E se for o caso, eu posso pedir para trocar. Mas eu só posso trocar por duas, porque eu enrolei só duas. Na realidade, não, porque é o seguinte, seriam mais testemunhas. Ele mandou uma lista de 500 mil pessoas. Eu só posso enrolar duas. E eu preciso dos dados, não adianta só o nome. Só precisa de quê? Dos dados das testemunhas, o nome, o endereço... Esse processo é referente ao quê? Ok, eu não vou saber de falar de cor. É sobre aquele negócio do Tenente Sérgio, organização criminosa, não é? Não sei, eu não sei falar de cor, eu tenho que abrir o sistema, entrar tudo de novo, olhar. Então, porque se for... Eu não vou te dar uma informação que eu não tenho certeza, depois você vai falar que eu tô dando informação errada. Eu falo mesmo, que se tiver eu falo mesmo. Você fala, eu falo também. Não, mas eu tô falando que a senhora é o seguinte, porque pelo que eu recordo, a senhora falou que a respeito da doutora Andréia e do meu pai, né, seria referente ao processo lá do Tenente Sérgio. Eu não sei te falar nada de cor, você sabe, a defensoria, a gente tem muitos processos, são muito assistidos. Eu não falo nenhuma informação de cor, porque eu posso errar. Entendi. Então tá, mas então, quanto a esse número de testemunhas, igual a senhora colocou duas, é o limite ou é o quê? Como é que funciona isso? Se eu enrolei duas, a gente pode tentar substituir por outras duas, mas eu só consigo fazer essa substituição se eu passar os dados completos. Tem que ter o endereço, o telefone, o e-mail. Ah, tá, mas todos são militares. Como é que funciona assim? Então é o nome, a graduação e o número de polícia. Eu não sei, doutora. Eu estou bloqueado o sistema intranet e de maneira ilegal, injusta, ilícita. Esse é um dos pedidos que eu fiz também para a doutora. Não tem graduação, batalhão, nada? Não tenho nada. Eles fizeram isso justamente para poder me cercear do direito de fazer esse levantamento. Você nem sabe quem é. Não, a senhora que está falando que eu não sei quem é. Eu sei o nome completo e sei o que ele fez para mim e o que ele pode contribuir no processo. Sim, agora, mas você não sabe se é um tenente, se é um... Não sei mais. Eu não sei porque as pessoas as quais estiveram envolvidas nessa situação aí dessa... Ok, deixa eu te falar. Eu entendo a sua situação, mas eu gostaria de entender a situação do defensor. A gente é obrigado, quando a gente arruma as testemunhas, a fornecer os dados completos. O juiz não tem obrigação nenhuma de correr atrás de dados. Então, se o senhor não consegue me fornecer, eu não consigo arrumar. Entendi. A gente sempre tem que colocar no lugar do outro. Eu entendo que o senhor tem essa dificuldade, mas eu não consigo arrumar uma testemunha só pelo nome. O juiz não vai saber de onde começar. Ué, mas são todos militares, é só olhar no sistema intranet, me libera o sistema intranet. Então vamos fazer o seguinte, Então faz o pedido para a doutora, explicar para ela o seguinte, fala, doutora, esses são os nomes aos quais o Cabo Clênis julga ser necessário para a defesa dele, para a ampla defesa e o exercício da ampla defesa do contraditório. Diante disso, a senhora liberando o acesso ao sistema intranet, além dele conseguir as informações necessárias. A gente está falando aqui de um processo criminal. Não adianta a gente querer tumultuar um processo e ela ficar indefinindo nossos requerimentos. Não é tumultuar, doutor, é o exercício da ampla defesa. Nós estamos tratando aí de organização criminosa. Tá, deixa eu falar, capitão. Isso não é uma questão que um juiz criminal pode intervir na parte administrativa do Estado. Mas é prova. Fazer esse tipo de requerimento, você tem que entrar na área civil para requerer qualquer outra demanda que o senhor queira. Então vamos lá, qual que é o nome da defensora? Não pode fazer isso. Tá, qual que é o nome da defensora pública geral? Doutora Raquel Costa Dias. A doutora Raquel Costa Dias denegou toda a assistência por parte da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mesmo sabendo que eu preencho legalmente os requisitos para minha assistência aos trabalhos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ela denegou o atendimento de maneira ilegal, ilegítima, ilícita, indevida, tudo quanto há. Aí, a Defensora Pública Geral. E aí, coincidentemente, somente nos processos criminais, igual no caso aí da senhora, eu tenho até defensor ad hoc, olha que maravilha. Eu tenho problema na área de família, que eu estou precisando de defensor público, eu tenho problema na área administrativa, que eu estou precisando de defensor público, eu tenho problema na área civil, que eu estou precisando de defensor público, e aí eu só consigo no criminal. O que está acontecendo, doutora? Me explica, por favor. De antemão, já peço até a senhora para fazer um ofício para ilustre Defensora Pública Geral. Não, veja bem, não vamos misturar as coisas, não. Não, doutora, é um contexto, doutora, é um contexto, eu tô falando para a senhora as minhas demandas, o que está acontecendo, não adianta a senhora falar que vamos misturar, já está tudo misturado, e eu estou revel em diversas outras áreas, eu estou precisando da assistência pública da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e infelizmente eu não estou obtendo porque a Defensora Pública Geral denegou esse atendimento. Agora, coincidentemente,
recentemente, após as minhas denúncias, somente no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, eu tenho a defensoria gratuita da Defensoria, assistência da Defensoria Pública. Na verdade, Clênis, isso não é só para o senhor. A Defensoria Pública, ela funciona na parte criminal como assistência jurídica integral, independente da renda. Então, quais são os requisitos para assistência? Posso falar ou só o senhor quer falar? Sim, pode falar. Na parte civil, a gente tem várias questões administrativas em que tem que fazer análise da hipossuficiência do acusado, do assistido. Então, na parte civil, que eu nunca atuei, eu não sei te falar como é que está hoje esses requisitos. Então, por isso que eu estou falando, a gente não pode misturar. A minha atuação aqui é especificamente a terceira criminal. Eu já defendi o senhor em diversos outros processos, já tivemos êxito, e agora nós estamos com mais esse aqui. Em relação ao processo da terceira auditoria militar, em que eu fui designada, eu posso ajudar o senhor. Em relação aos demais, eu não tenho atribuição. Tá, e essa atribuição compete a respeito de quê? Quais são os requisitos para ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais? Pois é, essa parte civil eu não sei informar. Não, no geral. A senhora teria que ligar ou ir presencialmente para saber se o senhor tem o direito ou não. Então a senhora não sabe. A hipossuficiência é um dos requisitos? Como é que é? É? Mais o quê? Eu sei que é. Então, hoje eu recebi a aí. Então eu preencho o requisito da hipossuficiência. Eu não sei como é que é feita essa análise, Clênis. Não, tudo bem, eu só estou pegando a orientação da senhora, doutora. Eu preencho o requisito, então, a respeito da hipossuficiência, porque eu recebo menos... Você está dizendo que sim, eu não posso falar, porque eu não sei como é que são esses requisitos lá hoje, se faz via família, se é por pessoa, se é por renda familiar, entendeu? Eu não posso dar uma informação que pode ser errada, eu não quero fazer isso. Não, eu entendi. Eu muitos anos, só sabe que eu não faço isso. Eu sei, doutora, mas eu estou perguntando à senhora, a hipossuficiência é um requisito, a senhora falou que sim. Então, como eu recebo mensal por parte da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, quer dizer que eu preencho esse requisito. Outro fator que eu acredito que seja muito importante é a questão que a doutora Raquel falou a respeito do endereço. A senhora mesmo me confirmou que quando do atendimento da senhora, em meados de 2017, a senhora mesmo me falou, pô, Cabo Clênis, você ainda está morando no carro ainda? Só que eu acredito que ela alegou, um dos argumentos que ela alegou na denegação do meu atendimento foi o comprovante de endereço. E eu apresentei para ela, explicando para ela que eu não tinha um domicílio fixo, que eu vivia no meu carro, que eu vivia de favor na casa de amigo, de colega, de familiar, inclusive até da casa dela, se ela abrisse as portas para mim. Entendeu? Eu sei que a justiça, ela na hora que você vai protocolar uma ação, você precisa qualificar a parte. E um dos requisitos para qualificação é o endereço. E quando falar que eu não tenho endereço fixo, mas eu moro debaixo da ponte, eu tenho verdade. Porque a gente tem vários assistidos que são moradores de rua. Isso, por isso. Na rua, debaixo do viaduto tal, na barraca tal, pode ser localizado ali. Mas isso é o suficiente, né? Isso é o suficiente, não é? Eu fiz isso. Eu, inclusive, anexei um documento da terceira auditoria, onde eu já havia informado através de EPA para a doutora Daniela, meu domicílio, que seria meu veículo, diversos documentos administrativos comprovando que eu resido no meu veículo. Enfim, a doutora Raquel não aceitou, denegou o meu atendimento. Agora eu só tenho atendimento nos processos criminais aos quais eu passei de denunciante para réu. Olha só que coisa. O Clênis, em relação ao processo que eu tenho designação, o que mais eu posso ajudar o senhor? Ó, vamos lá. Nesse processo em específico, eu acredito que seja nesse, né? Porque eu manifestei nesse, apesar de estarem sendo veiculadas informações falsas a meu respeito, que eu estou esquivando da justiça, eu vou falar para a senhora o seguinte: nesse processo em específico, eu vou falar para a senhora aqui o número aqui, só para ficar registrado. É o 2000.582-67.2022.9.13.3000 contrário. Nesse processo, doutora, existem aproximadamente aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais de 60 nomes aqui, pelo que eu estou olhando aqui, por alto, que são referentes àquele processo que a senhora me falou, olha, é a respeito do negócio da acusação do tenente Sérgio e tal, negócio de processo criminal. Alguma coisa assim no sentido de organização criminosa. Esse procedimento, doutora, se foi esse procedimento mesmo, porque eu não tenho certeza, porque a senhora falou que não tinha condições de me mandar o processo porque a senhora não tinha assistente, se foi esse procedimento, é necessário a requisição de cada um desses militares. Se a Justiça Militar, a Terceira Auditoria ou a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não tiver condições, né, profissionais e competência para poder fornecer os dados informados, que me libere o acesso ao sistema intranet, porque assim eu consigo levantar as informações, pelo menos a graduação, posto
e o número de polícia. É simples assim. A polícia já consegue, já pelo número de polícia eles conseguem. Não, pelo nome já consegue. Então, pelo nome já consegue, porque eu tenho ciência como funcionava o sistema da intranet da Polícia Militar, porque na realidade é como funcionava. Tanto é que eu até pedi perícia aí a respeito de quem é que acessou o meu sistema intranet desde 1º de novembro de 2015 e quais as modificações foram feitas, que eu já recebi informação de que existiu ações criminosas no sentido de omitir, de adulterar, de excluir informações sobre meu painel administrativo, para não comprovar a conexão de criminosos destinados a me prejudicar. Entendeu? Então, eu fiz aqui, ó, uma série de apontamentos, ó, perícia da intranet para saber quem impediu acesso, o que foi feito durante a falta de acesso e por quem foi acessado no sistema intranet da PMMG desde a data de 1º de novembro de 2015. Fiz também acesso à intranet da PMMG, é necessário que eu tenha acesso. Por quê? Eu fui impedido de maneira arbitrária. Eu pedi também aqui, ó, requeri cópia de todos os boletins de ocorrência simplificados ou não, o normal, desde 1º de novembro de 2015. Eu requeri também, doutora Letícia, a apreensão de todos os documentos em nome de Clênis Pinto de Oliveira, em posse da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, digno de destaque, a pasta médica funcional. Para quê? Para posterior acautelamento no Banco do Brasil ou instituição adversa do Poder Executivo e Ministerial do Estado de Minas Gerais. Por que eu estou falando isso para a senhora? Porque eu recebi informação que tem oficiais que estão atuando de acordo com o tráfico de influência, em consonância com agentes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E eu vou adiantar para a senhora que não são todos, mas eu tenho informações muito relevantes e preciosas a respeito disso. Eu não confio hoje em deixar acautelado o meu documento aos cuidados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É necessário a conferência de todos esses documentos administrativos e criminais de posse da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, porque também chegou ao meu conhecimento informações de que eles estariam sendo destruídos, suprimidos e alterados. Vamos fazer o seguinte, porque eu vou entrar para uma audiência agora 3h30. Eu vou olhar o e-mail do senhor, eu respondo o senhor dentro da demanda, que eu consigo abrir o sistema e a gente conversa pelo WhatsApp, pelo e-mail. Tudo bem. Senão a gente não consegue dar continuidade aqui no atendimento. Tá, então só para finalizar, então são só 3 tópicos aqui que falta dos pedidos restantes. É a devida identificação das autoridades as quais obtiveram a tutela dos referidos documentos. Por quê, doutora? Porque essas autoridades que tiveram a tutela dos meus documentos, a posse, eles estarão comprometidos caso haja algum tipo de adulteração ou algum ilícito. A inclusão no Provita, doutora. Eu estou denunciando um dos maiores sistemas de corrupção envolvendo a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que é o quê? A falsa redução do índice de criminalidade violenta. É por isso que eu estou sofrendo esse assédio, essa perseguição de todas as partes. E por último aí, ó, inclusão no processo 2000-582-67-2022-9-13-0003, quanto a todas as imagens de áudio e vídeo referentes aos processos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aos quais este policial militar figura como envolvido a partir de 1º de novembro de 2015 até a presente data. Ou seja, tudo que eu estive presente foi referente a meu respeito, desde o início do meu assédio moral e perseguição em 1º de novembro de 2015 até a presente data, é necessário estar incluso nesse processo que eu citei agora há pouco, se é que ele seja a respeito do subtenente Paulo Sérgio e a respeito da organização criminosa. Se é. Se não for, desconsidera tudo isso que eu estou falando. Se esse for o processo, por gentileza, requerer isso aí à juíza. Aí eu consigo entrar no sistema, olhar qual é o processo e eu te mando a denúncia, tá bom? Então, vamos lá. Então é isso aí, mas só vai me notificar isso que eu tô querendo saber? 2005. Não, só não colocou isso tudo no e-mail? Tá tudo no e-mail. Então, tá no e-mail, tá registrado. Show. É só, por gentileza, eu só levo o conhecimento da meritíssima juíza e explica pra ela que eu tomei ciência também a respeito de que eu estou esquivando da justiça, da justiça. E não é essa a realidade. A realidade é que adulteraram o meu endereço e assim, para poder eximir 3 policiais militares, 2 deles tenentes, que invadiram meu domicílio, o veículo, ao qual a senhora muito bem sabe que desde 2007 eu tenho como residência o meu veículo. Então existe uma situação muito complexa nisso tudo. Muito obrigado, doutor. Desculpa o desabafo, mas era necessário falar isso. E só para cientificar a senhora, eu estou gravando toda a nossa ligação e
conto com o apoio profissional da senhora. Tá, eu também estou gravando a nossa ligação, Sim, tá, Marquinhos? sem problemas. Ficou ótimo porque os dois tiveram o mesmo procedimento. Claro, eu já esperava isso aí, porque a transparência do trabalho que a senhora atua é muito grande. Ok. Muito obrigado, doutora. Igualmente, até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É o Arthur, com quem eu sou? O Arthur, doutora Letícia Barra, por gentileza. Ah, tá. Qual que é o nome do senhor? Cabo Cleines. Cabo Cleines. Clenis. Ô, Cabo Clenis, o que ocorre? Eu posso anotar a informação do senhor? Que no momento ela está em uma reunião agora. Reunião? Aonde? Isso. Não, não posso informar o senhor, não, porque... Por quê? O senhor quer deixar algum recado, por gentileza? Não, por que você não pode me informar onde que ela está em reunião? Uai, porque ela não me autorizou. Mas o senhor chegou a perguntar a ela? O quê? Se ela autorizaria o senhor me informar se ela estaria em reunião ou não? Não, eu não posso te informar o local. Da mesma forma... Pois não, o que eu posso ajudar o senhor? Eu estou aqui para te ajudar. O que o senhor deseja? Ah, agora sim. Eu desejo falar com a doutora Letícia. Isso. Infelizmente, senhor Cabo Kleber. Cleines. Clenis? Isso. Cabo Clenis. Ela está em reunião agora. Eu não posso te passar para ela. Tá, ela está em reunião no prédio da Justiça Militar? Não sei te informar. Ué, mas ela está no horário de serviço dela? Não. Não está? Agora não. Agora é 17h54. 17h54. Ela está em horário de serviço ou não? O senhor deseja o que, por gentileza? Eu vou repetir para o senhor. Eu Pode desejo repetir. falar com a doutora Letícia Barra. No momento, ela está ocupada. Em reunião? É, No Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais? não sei te informar. O senhor não sabe? O senhor não quer? O senhor não pode me informar? Eu posso lhe ajudar em algo? Sim. É porque é o seguinte, eu preciso de falar com a doutora Letícia Barra para poder saber se ela oficiou a meritíssima juíza doutora Daniela. Tá. O senhor quer saber se a doutora Letícia oficiou a doutora Daniela. Referente... Excelentíssima doutora Daniela. Isso, meritíssima juíza doutora Daniela. Referente às diligências... Referente a As diligências do processo. Agora eu vou ter que olhar aqui, só um minuto. Peraí, deixa eu ver aqui. Processo 2005, não. 20.005. 20 mil, não, acho que é 2 mil, não? Ah, é porque eu coloquei 20.005, né? Então você pode colocar 2000-582. Ah, tá. Ok. 5, depois do 5 tem qual número? 82. 82. Hífen 67. Qual? Hífen 67, tá sim. 67. Ponto 2022. Ponto 9. Ponto 13003. Entendi. São 3 zeros e o 3. Eu enviei um e-mail, aí ela já está ciente a respeito do e-mail. Eu gostaria de saber a respeito se houve o contato com a... Como é que chama? Excelentíssima doutora Daniela. Isso, com a doutora Daniela. E o senhor, seu nome é Cabo? Eu não entendi o... É Cabo Cleines. Eu não estou conseguindo entender. Cabo Cleines. Cleines. Isso. Cleineses, tá. Isso. Ó, e qual que é o telefone de contato do senhor? É o que ela já tem, é o 31, é o que a Justiça Militar já Eu não tem. tenho, eu não tenho do senhor, infelizmente. É o 31, Não 9, tenho, até porque eu sou novo aqui também. 31 9, 9 9263, 9263 8193. 8193. Ok. Eu vou tentar procurar onde ela se encontra agora, nesse exato momento, em qual sala. Se eu conseguir encontrar com ela e buscar essa informação hoje mesmo, eu entro em contato com o senhor. Irei ficar até mais no meu horário para tentar solucionar este ocorrido para o senhor Cleineses. E no caso, como que eu faço para falar com ela? Uai. Ela tá no horário de serviço dela ainda? É isso que eu quero saber, porque se ela tiver, eu digo daqui a pouquinho. Se eu falar assim, acabou a reunião, você pode ligar que eu dou recado para ela. Eu não sei te informar o horário de serviço, tecnicamente, as horas de cada funcionário. Eu sei te informar o meu horário de serviço. O horário, o local, o que a pessoa
fulano de tal endereço. Não posso. Olha, não, eu não quero saber o endereço, eu só quero saber, porque é o seguinte, se você quer saber o endereço sim, porque o senhor me perguntou no primeiro, onde ela está, em qual lugar, qual endereço. Isso. Quase que eu tinha que ter um GPS nela para eu saber exatamente onde ela é. Eu nem posso te informar, entendeu? Assim, são coisas de segurança. Olha, não vamos é lá, assim que funciona. vamos lá, eu acho que o senhor está um pouquinho exaltado. Por que eu te perguntei isso? Deixa eu explicar para o senhor. Deixa eu explicar para o Eu estou senhor. tentando resolver a sua situação. Então Pois tá. não. O senhor me permite explicar para o senhor? Positivo. Quando da minha pergunta, eu não perguntei o endereço. Eu perguntei porque eu subentendo. Escuta, pô, você quer falar? Só pode falar, eu espero. Eu só preciso procurar saber essa informação para o senhor. Tá, então vamos lá. Não, agora é necessário esclarecer, porque o senhor falou, questão de educação. O senhor falou, eu ouvi, se o senhor quiser falar novamente, o senhor pode ter a palavra e posteriormente eu falo. O que o senhor prefere? Não pode falar. Então tá bom, vamos lá. A questão é o seguinte, eu não pedi o endereço dela, perguntei onde ela estaria. Errado, eu peço desculpa. Sem problemas, eu perguntei onde ela estaria, porque eu subentendi que ela me disse que ela estaria em horário de serviço. Sendo que quando o senhor ligou, isso, mais ou menos 3 horas da tarde. isso, como eu sei a respeito da questão do horário administrativo, eu tentei ligar antes do horário, porque se ela tivesse alguma audiência, provavelmente ela passaria, conforme ela sempre passa na Defensoria Pública e na administração, para poder ver se está tudo ok, se tinha algum contato, enfim. E excetuando os casos de urgências, quando fazem contato com ela via celular. Então, por isso que eu te O senhor está perguntei. gravando essa conversa? Eu não te autorizo a gravar. Sim, estou gravando, eu gravo Eu não te tudo. autorizo, então, não te autorizo mais a gravar. Uhum. E aí, então, senhor, eu prefiro que o senhor ligue para ele e converse. E essa ligação que o senhor está gravando é de forma clandestina, o senhor não tem autorização de utilizar, tá bom? Tá Se bom, o senhor você utilizar, entenda como- tá tudo gravado. Se o senhor utilizar, Sim, tá o senhor gravado, está se eu precisar incorrendo na também, eu pena. passo, se eu precisar também, eu passo a cópia pro senhor. Ah, não, positivo. Mas eu passo, enfim, então deixa eu só concluir. O que acontece é o seguinte. Não, o senhor está gravando, eu não vou falar mais nada. Mas ué, eu sou. Cadê o princípio aí da transparência? Ué, não tô entendendo. Pô, qual que é o problema? Só vai falar alguma coisa que não Não, pode? de forma alguma. É porque eu não estou gravando o senhor. Mas eu E aí tô, o senhor não tem vai problema, apresentar. Mas eu estou, Pois não tem pode problema falar. não. Então posso continuar? Pode, positivo. Então tá bom, vamos lá. Então o que acontece? Eu perguntei isso porque eu subentendi que ela estaria durante o período dela de serviço e por isso que eu retornei agora. Quando eu perguntei ao senhor, não perguntei o endereço, eu perguntei a respeito de onde ela estaria, porque eu achei que ela poderia estar na Justiça Militar, que é o lugar que ela está, porque ela é defensora pública do Tribunal de Justiça Militar da Defensoria Pública. Então por isso que eu perguntei ao senhor onde ela estaria. Eu não queria saber onde. Aqui na sala dela ela não se encontra, isso que eu posso te Oh. informar, porque até eu que atendi o telefone. É sim, era isso, era simplesmente essa a Isso, resposta. aqui na sala dela, no momento, ela não pode atender o senhor. O Entendi. que eu poderia fazer Ligar pra é ela. tentar ver se ela vai me atender, Isso. porque como eu disse, ela está em compromisso. Eu posso tentar ligar para ver se ela consegue pedir licença para me atender e eu pergunto para o senhor essa informação. Entendi. Mas porque eu não te garanto que ela vai me atender, até porque tem certos compromissos que a pessoa precisa Tudo até mesmo bem. desligar o celular. Então eu Compreendo. não consigo te informar, entendeu? O que eu Compreendo. posso te garantir é que na sala dela ela não se encontra, agora nesse exato minuto. Olha só que coisa boa. Perfeito, eu entendo, compreendo, sem problema nenhum. Se você tivesse falado isso para mim desde o início, estava tudo bem. Mas enfim, o que eu gostaria de saber agora para finalizar e sintetizar, o senhor consegue fazer esse contato com ela? Porque é o seguinte, Vou que até tentar, então... como diz, como Sim. está sendo gravado, eu não posso afirmar e nem negar nada. Eu vou tentar fazer este contato, mas de qualquer forma, como o senhor é assistido da Defensoria Pública, correto? Eu não sei, a Defensora Pública Geral, ela denegou meu atendimento, eu não sei porque que eu estou Então, sendo o senhor não está assistido, sendo não. assistido pela Defensoria Pública, entendi, tá? Eu não sei. Tá vendo? Eu preciso entender algumas coisas. Mas, enfim, senhor. A defensora, a doutora Letícia, que falou que a respeito desse processo, que falou que é minha defensora, eu não sei, eu não nomeei ela, não. Eu não nomeei ela em nenhum processo, em nada. Tá, não, eu não afirmei isso. De forma alguma, Não, eu eu afirmei entendi. isso. Eu estou perguntando ao senhor se o senhor é assistido da Defensoria Pública. Eu estou falando para o senhor que a Defensora Pública Geral denegou o atendimento meu em todos... Tá, isso aí são outras coisas. Ela Eu denegou o entendi o que o senhor atendimento tá meu da falando. Defensoria Pública, eu entrei com mandado de segurança requerendo assistência integral, entretanto ainda não foi julgado, e está atrasado aí já, né? Os processos estão correndo. Então, eu tomei ciência a respeito do processo através da doutora Letícia, porque eu fui pedir ajuda para ela, para poder auxiliar, assistir o seu sargento Felipe, que foi preso de maneira ilegal por conta da questão de um suposto crime de deserção, ao qual no oitavo dia, ele estava de folga. No terceiro dia ele estava de folga. Então o que acontece? Então foi isso que por isso que eu entrei em contato com a doutora Letícia. Se não fosse a prisão do seu sargento Felipe, Eu vou anotar o que o senhor me disse, e aí eu vou, se eu não conseguir entrar em contato com ela hoje, na segunda-feira que retorna às atividades,
ela vai ter acesso, tá bom? Mais alguma coisa eu posso lhe ajudar, senhor Cabo Clênices? Desculpa, eu esqueci seu nome, por gentileza. Arthur. Senhor Arthur, eu agradeço o senhor, só pedir ela para que entre em contato e para que possa fazer a gentileza de oficiar a merecíssima juíza a respeito das diligências e também para eu poder saber o que é que está acontecendo, que processo que é esse, para eu poder ter ciência, porque ela falou que não pode designar ninguém para poder mandar o processo para mim. Então eu estou vendido no processo, né? A realidade é essa. Não posso afirmar e não posso negar nada. Mais uma vez eu informo ao senhor a respeito da gravação que não foi informada no início da conversa. Não está sujeito à utilização e sujeito às penalidades cabíveis. A Defensoria Pública agradece e tem um ótimo dia, Cabo Clênices. Muito obrigado. Ótima noite para o senhor, que é 18h06. Até mais. Obrigado. Fica com Deus. Deus também. Tchau, tchau.